Jornada nas Estrelas, série original, é uma série de televisão norte-americana de ficção científica, criada por Gene Roddenberry, produzida pela Desilu Productions e mais tarde pela Paramount Television. Seu título original em inglês é Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, no Brasil, que depois passou a ser Star Trek, The Original Series, ou Jornada nas Estrelas, a série original, para se diferenciar de suas sequências e do universo ficcional criado. A história se passa no século 23. A série segue as aventuras da tripulação da nave estelar USS Enterprise, comandada pelo capitão James T. Kirk, o primeiro oficial comandante Spock e o oficial médico-chefe Leonard McCoy. O monólogo de introdução narrado por William Shatner em cada episódio estabelece o propósito da nave, que era o espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos, para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Quando Jornada nas Estrelas estreou na rede de TV NBC em 1966, não foi um sucesso. Inicialmente, seus índices de audiência foram baixos. Devido a isto, antes do final da primeira temporada, alguns executivos da NBC queriam cancelar o programa. Ao final de sua segunda temporada, a série foi quase cancelada novamente. Devido a uma campanha dos fãs, a série recebeu uma terceira temporada. Porém, a NBC mudou o dia de exibição para o horário da morte, toda sexta-feira, às 22 horas. A série foi cancelada ao final de sua terceira temporada, depois de 79 episódios. Entretanto, isso foi o suficiente para o programa ir para sindicação, permitindo assim se tornar extremamente popular com reprises durante a década de 1970. O sucesso do programa foi seguido por outras 5 séries de televisão e 11 filmes. O Guinness Book, ou Livro dos Recordes, reconhece Jornada nas Estrelas como a série de televisão com o maior número de derivações da história. Criação e desenvolvimento. Em 1964, Gene Roddenberry esboçou uma proposta para a criação de uma série de televisão de ficção científica chamada de Jornada nas Estrelas. Ela se passaria a bordo de uma grande nave estelar, cuja tripulação se dedicaria à exploração de uma parte da Via Láctea. Uma das influências de Roddenberry foi o filme de 1956, intitulado Planeta Proibido, e as séries Rock Jones e Space Ranger. A série foi inspirada também por livros do escritor C.S. Forester. O conceito da série foi apresentado inicialmente para a rede de TV CBS, que recusou em favor da série Perdidos no Espaço, criada por Irving Allen. Roddenberry então apresentou Jornada nas Estrelas para o chefe da Desilu Studios, Herb Solow, que a princípio aceitou o projeto. Porém, ele vendeu os direitos da série para a rede de TV NBC, que pagou pelo projeto piloto rejeitado intitulado The Cage, ou seja, a cela, que foi descrito como muito cerebral. Os executivos da NBC ficaram impressionados com o conceito e encomendaram um novo projeto piloto, usando o roteiro chamado Where No Man Has Gone Before, traduzindo, Onde Nenhum Homem Foi Antes. Apenas o personagem de Spock, interpretado por Leonard Nimoy, permaneceu no segundo piloto, e apenas Majel Barrett e Nimoy permaneceram no elenco. O novo piloto foi aprovado pela NBC e Jornada nas Estrelas foi agendada para estrear no outono de 1966. Assim, o segundo piloto introduziu o resto do elenco principal. Um fato importante: a oficial de comunicações na série, a tenente Uhura, interpretada pela atriz Nichelle Nichols,
Foi a primeira mulher afro-americana a ter um papel tão importante em uma série americana. A equipe de produção do programa incluía o diretor de arte Matt Jefferies. Ele criou o desenho da nave estelar Enterprise e a maioria de seus interiores. Suas contribuições à série foram honradas com o tubo Jefferies, um tubo de equipamentos usado em várias séries de Jornada nas Estrelas. Além de trabalhar com seu irmão John Jefferies na criação, ele também desenvolveu o desenho da ponte de comando, baseado no conceito original do diretor da série, Peter Guzman. Jefferies usou suas experiências adquiridas na Segunda Guerra Mundial e seu conhecimento das aeronaves para criar o traçado elegante, funcional e ergonômico da ponte. O figurinista da série foi William Theis, que criou os uniformes da frota estelar usados pela tripulação da Enterprise. Os figurinos usados pelas atrizes convidadas e o de vários alienígenas, incluindo os Klingons, Vulcanes e Romulanos. O artista e escultor Walt Chang, que trabalhou para a Walt Disney Company, foi contratado para criar os objetos de cena. Ele criou os famosos comunicadores, muitas vezes creditados como influência para a criação dos celulares. Chang também criou os tricorders e vários dos equipamentos usados na engenharia e enfermaria. Ele ajudou a criar alguns dos mais memoráveis alienígenas da série, como os Gorn e o alienígena chamado Hora. A série fez de seu elenco, que era desconhecido na época, celebridades. Os três protagonistas principais eram Kirk, Spock e McCoy, com os roteiristas frequentemente brincando com suas personalidades. Kirk era impulsivo e às vezes agressivo, porém com um astuto senso de humor. Spock era frio e lógico, e McCoy era sarcástico, mas sempre compassivo. Em várias histórias, os três entravam em choque, com Kirk sendo forçado a tomar decisões difíceis, enquanto Spock mostrava o caminho lógico e às vezes duro da situação, enquanto McCoy tentava fazer com que os problemas surgidos causassem menos mal. O personagem de Spock foi inicialmente rejeitado pelos executivos da emissora por acharem sua aparência um pouco satânica, algo que eles acharam que iria perturbar os espectadores. A rede NBC ainda apagou suas orelhas pontudas e redesenhou suas sobrancelhas nos materiais promocionais divulgados e enviados a outras emissoras aliadas. Spock, entretanto, se tornou o personagem mais popular entre os fãs, junto com a personalidade do médico McCoy. Spock, na verdade, se tornou até um símbolo sexual, algo que ninguém envolvido na série poderia prever. O ator Leonard Nimoy notou que a questão da extraordinária sensualidade de Spock surgiu quase todas as vezes que ele falava com alguém na imprensa. O programa, de acordo com as 6.000 cartas que chegavam por semana, isto mais do que qualquer outro na televisão, era assistido por cientistas, curadores de museus, psiquiatras, doutores e professores de universidade. O Instituto Smithsoniano, que é uma instituição educacional e de pesquisa associada a um complexo de museus, fundada e administrada pelo governo dos Estados Unidos, pediu uma cópia do programa para seus arquivos, o único programa a receber tal honra. Grande parte das cartas vinham de doutores, cientistas, professores e outros tipos de profissionais, e eram na maior parte letradas e escritas em papel de escritórios. Se existe algo que uma emissora de televisão quer mais do que índices altos de audiência, é o prestígio de um programa que atinge as classes média e alta da sociedade.
A rede NBC tomou a decisão incomum de anunciar, depois da exibição do episódio The Omega Glory, em 1º de março de 1968, que a série havia sido renovada e pediu para os espectadores pararem de enviar cartas. Isso levou ao número similar de cartas de agradecimento. A série Jornada nas Estrelas foi exibida pela rede de TV NBC de 8 de setembro de 1966 até 3 de junho de 1969. Foram 3 temporadas, 79 episódios com 50 minutos cada, e o episódio piloto teve duração de 63 minutos. Apesar da série nunca ter vencido o prêmio Emmy Award, ela foi indicada por 11 vezes. 8 episódios foram indicados a um dos mais prestigiados prêmios de ficção científica, o Eagle Award, na categoria de melhor apresentação dramática. No ano de 1967, foram indicados 3 episódios e em 1968 foram indicados 5 episódios. Em 1967, Jornada nas Estrelas foi uma das primeiras séries a vencer o prêmio da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, os afro-americanos mais influentes do cinema, televisão e música do ano. Esta associação é uma das mais antigas e mais influentes a favor dos direitos civis de uma minoria nos Estados Unidos. Como foi dito no início do vídeo, Jornada nas Estrelas teve sequência em 5 séries de televisão e 11 filmes. Como consequência, a franquia de Jornada nas Estrelas teve 5 séries que venceram 31 prêmios Emmy Award de 140 indicações, 11 filmes que acumularam 2 bilhões 145 mil dólares nas bilheterias, com o de maior sucesso no ano de 2009, com 385 milhões de dólares. E depois de um acumulado de 9 indicações, foi o primeiro filme da franquia a vencer um Oscar na categoria de melhor maquiagem. A série tem 70 milhões de livros impressos, 120 CDs e 40 videogames com o título de Star Trek. Há um consenso que a partir da década de 1990 a franquia começou a decair em qualidade devido à sua exploração excessiva pela Paramount. Porém, com o lançamento do filme Star Trek em 2009 e seu sucesso entre críticos e fãs, muitos comentaram que a franquia foi renovada e tinha um futuro novo e brilhante à frente. Nesta imagem, o antes dos atores da série original. Nesta, o depois dos atores da série original. A partir deste momento, vamos falar sobre o que aconteceu com os atores principais da série. William Shatner é um ator, autor, produtor e diretor canadense. Em suas 7 décadas de televisão, ele se tornou um ícone cultural por sua interpretação de James T. Kirk, que era o capitão da USS Enterprise na franquia da série Jornada nas Estrelas. Ele escreveu uma série de livros que descrevem suas experiências como Capitão Kirk e coescreveu vários romances adaptados ao universo da série Jornada nas Estrelas. Também escreveu uma série de novelas de ficção científica chamadas Tech War, que foram adaptadas para a televisão. Após Jornada nas Estrelas, ele participou de mais de 20 filmes, 30 programas para a televisão, juntamente com jogos de vídeo e comerciais. Ele também trabalhou como músico e promotor de celebridades. Ele começou atuando em peças teatrais e nos anos 50 passou a fazer pequenos papéis em filmes canadenses. Foi para os Estados Unidos e passou a participar de dezenas de séries e filmes entre os anos de 1950 a 1964.
Em 1965, o ator Jeffrey Hunter foi escalado para o papel do capitão Christopher Pike, da USS Enterprise, no episódio piloto da série Jornada nas Estrelas, mas decidiu não continuar na série. Então, William Shatner foi escalado para o personagem principal em um segundo episódio piloto da série para a rede NBC, intitulado Where No Man Has Gone Before, como o capitão James T. Kirk, da nave estelar USS Enterprise, assumindo assim o seu papel até o fim da série em 1969. Em seu papel como Capitão Kirk, William Shatner beijou a atriz Nichelle Nichols, que interpretava a tenente Nayora Yura, no dia 22 de novembro de 1968, no episódio da série Os Enteados de Platão. Este episódio é popularmente citado como o primeiro exemplo de um beijo entre um homem branco e uma mulher negra na televisão com roteiro nos Estados Unidos. Ele também atuou como Capitão Kirk em outros 5 filmes, com o elenco da série clássica, e em Star Trek Generations, em 1994, com os elencos da série clássica e da nova geração. Em 1989, dirigiu o 5º longa-metragem da franquia Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. O Capitão Kirk é até hoje adorado e considerado pelos fãs como um dos melhores personagens de toda a franquia de Jornada nas Estrelas. Depois de uma fase de decadência, William Shatner retornou com sucesso à televisão, interpretando o advogado Danny Craig na série Boston Legal, conhecida no Brasil como Justiça Sem Limites. Por esse papel, foi indicado 2 vezes ao prêmio Emmy Award, ganhando no ano de 2005. Ganhou também o prêmio Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em televisão pela sua atuação na mesma série, e recebeu o prêmio People's Choice Award, que é um show de prêmios americanos, reconhecendo as pessoas e o trabalho pela cultura popular, votado pelo público em geral. William Shatner tem uma estrela na calçada da fama no país onde nasceu, no Canadá. Ele também recebeu uma estrela na calçada da fama em Hollywood. William Shatner sofre de zumbido. Ele disse que pode ser o resultado de um incidente pirotécnico no set, enquanto filmava o episódio Star Trek Arena. Ele não sentiu os sintomas da doença até o início dos anos de 1990, mais de 20 anos após o incidente. Shatner está se tratando na Associação Americana de Zumbidos. Para o seu tratamento, ele usa um pequeno dispositivo eletrônico que gera um som de baixo nível, que ajuda seu cérebro a diminuir os sintomas. Leonard Nimoy também sofreu da mesma doença, devido ao mesmo incidente. Nesta imagem, o ator William Shatner, ainda garoto. Ele nasceu em 22 de março de 1931, em Montreal, Quebec, no Canadá. Tem 1,77 m de altura. Completou 86 anos de idade no presente ano, 2017. Casou 4 vezes e tem 3 filhos. É casado com Elizabeth Martin desde 2001 ao presente ano, 2017. Ele estará sempre em nossos corações, como nosso eterno Capitão Kirk, da nave estelar Enterprise, da série Jornada nas Estrelas. Leonard Simon Nimoy foi um ator americano, diretor de cinema, fotógrafo, autor, cantor e compositor. Ele era conhecido por seu papel como Spock, da franquia Jornada nas Estrelas, um personagem que retratou na série de televisão e no episódio piloto filmado no final de 1964. O seu desempenho final foi no filme lançado em 2013.
Nimoy começou sua carreira aos 20 e poucos anos, ensinando aulas de teatro em Hollywood e fazendo aparições menores de cinema e televisão durante a década de 1950, além de interpretar o papel título no filme Kid Monk Barney. Construiu sua fama como semi-alien quando interpretou um dos 3 invasores, chamado Nerebe, na série de filmes zumbis da estratosfera. Em dezembro de 1964, fez sua primeira aparição no filme piloto de Jornada nas Estrelas, intitulado The Cage, e passou a interpretar o personagem Spock até o final da produção, no início de 1969. Participou depois de 8 longas-metragens e logo foi convidado para participar de várias séries. O personagem Spock teve um impacto cultural significativo e levou Nimoy a 3 nomeações ao Emmy Award. A TV Guide considerou Spock um dos 50 maiores personagens da TV. Depois da série original de Jornada nas Estrelas, ele estrelou Missão Impossível por 2 temporadas, apresentou a série documental In Search of, narrou Civilização 4 e fez várias aparições em teatro bem recebidas. Ele também teve um papel recorrente na série de ficção científica Fringe. O perfil público de Nimoy como Spock foi tão forte que suas 2 autobiografias, I Am Not Spock, de 1975, e I Am Spock, de 1995, foram escritas do ponto de vista de compartilhar sua existência com o personagem. Em 2015, um asteroide foi nomeado 4864 Nimoy em sua honra. Foi liberado em setembro de 2016 o documentário de longa-metragem intitulado For the Love of Spock, que narra sobre sua vida e carreira. Dificuldades na infância. Quando criança, Nimoy assumiu vários postos de trabalho para completar a renda de sua família, incluindo a venda de jornais e cartões de felicitações. Engraxou sapatos e montou cadeiras nos cinemas. Quando ele cresceu, passou a vendedor de aspiradores. Ele começou a atuar aos 8 anos de idade em um teatro para crianças de bairro. Entre 1952 e 1966, ele participou em vários filmes e séries para televisão, tais como Bonanza, Daniel Boone, Combate, Gunsmoke e Agente 86. Mas o seu principal e mais importante papel que o levou à fama e ao sucesso foi como Spock na série Jornada nas Estrelas. O biógrafo Dennis Fisher afirma que Spock foi o papel mais importante de Nimoy, e ele foi mais tarde creditado por outros estudiosos por trazer dignidade e inteligência a um dos personagens mais reverenciados na ficção científica. Spock tornou-se icônico, considerado um dos personagens alienígenas mais populares na televisão. Os espectadores admiravam a frieza, a inteligência de Spock e sua capacidade de assumir com sucesso qualquer tarefa, acrescenta Fisher. Em consequência do caráter de Nimoy, ele ganhou o público quase ofuscando a estrela do espetáculo, o Capitão Kirk, interpretado pelo ator William Shatner. Nimoy e Shatner se tornaram amigos íntimos durante os anos em que o programa foi ao ar na televisão. Shatner disse que eles eram como irmãos. Nimoy ganhou 3 indicações ao Emmy Award por seu trabalho no programa. Entre os símbolos reconhecidos e únicos de Spock que ele incorporou na série foi a saudação vulcânica, que se identificou com ele: vida longa e próspera.
Os primeiros 6 filmes de Jornada nas Estrelas apresentam o elenco original, incluindo Nimoy, que também dirigiu 2 dos filmes. Ele interpretou o mais velho Spock no filme Jornada nas Estrelas em 2009 e reprisou o papel em uma breve aparição em 2013 em Star Trek Into Darkness, ambos dirigidos por J.J. Abrams. Em abril de 2010, Leonard Nimoy anunciou que estava se aposentando de atuar no papel do alienígena Spock, citando sua idade avançada e para dar oportunidade a outros atores. Ele tem uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Em fevereiro de 2014, Nimoy revelou publicamente que tinha sido diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, uma condição que ele atribuiu ao vício do tabagismo, apesar de ter abandonado há 30 anos. No dia 19 de fevereiro de 2015, tendo sido já hospitalizado durante vários meses, Nimoy foi levado mais uma vez para o Medical Center, sentindo fortes dores no peito. Nesta imagem, o antes e o depois do ator. Ele nasceu no dia 26 de março de 1931, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Tinha 1,84 m de altura. Ele faleceu em 27 de fevereiro de 2015 de complicações da doença pulmonar obstrutiva, aos 83 anos de idade, em sua casa em Bel Air. Ele foi sepultado no dia 1º de março de 2015 no cemitério Hillside Memorial Park, no Jardim de Solomão, em Culver City, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Leonard Nimoy, 1931-2015. Ele casou 2 vezes e tem 2 filhos, aqui com sua esposa, Susan Bay. Foi ativo de 1951 a 2013. Poucos dias antes de sua morte, Nimoy compartilhou algumas de suas poesias no Twitter. Uma vida é como um jardim. Momentos perfeitos podem ser tidos, mas não preservados, exceto na memória. Leonard Nimoy estará sempre em nossos corações, como nosso saudoso, eterno e amado alienígena Spock, da maravilhosa série Jornada nas Estrelas. Jackson T. Forrest Kelly foi um ator, roteirista, poeta e cantor americano, conhecido por seus papéis em filmes de faroeste e como o Dr. Leonard Bones McCoy, da nave USS Enterprise, na série de televisão Jornada nas Estrelas. A carreira de Kelly começou com o filme Fear in the Night, em 1947. O filme de baixo orçamento foi um sucesso, levando-o à atenção de uma audiência nacional e dando razão a Kelly para acreditar que ele logo se tornaria uma estrela. Entre 1956 e 1963, Kelly participou em várias séries para televisão, coincidentemente, na maioria das vezes, desempenhando o papel de médico. Em 1964, ele foi convidado para interpretar o médico Dr. Leonard Bones McCoy em Jornada nas Estrelas, onde atuou até o cancelamento da série em 1969. Participou depois dos 6 filmes da série entre 1979 e 1991. Apesar do reconhecimento do desempenho de Kelly na série como uma de suas estrelas, ele ficou frustrado com a maior atenção que William Shatner recebeu como ator principal e Leonard Nimoy devido ao seu carisma e à Spockmania entre os fãs. Tímido, Kelly era o único membro do elenco do programa original da série que nunca escreveu ou publicou sua autobiografia. Entretanto,
sua biografia foi autorizada em 2005 e escrita póstumamente por Terry Lee Rioux, da Universidade Lamar, em Beaumont, Texas. Ele recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1920 em Tuckahoe, Geórgia, Estados Unidos. Ele tinha 1,78 m de altura. Faleceu no dia 11 de junho de 1999 em Woodland Hill, Califórnia, Estados Unidos, aos 79 anos de idade. A causa de sua morte foi câncer de estômago. Ele foi casado com Caroline Dowling, de 1945 até sua morte em 1999. Não existem informações sobre filhos. Ele foi ativo de 1947 a 1998. Kelly foi cremado e suas cinzas jogadas no Oceano Pacífico. Ele estará sempre em nossos corações, como o nosso saudoso e eterno Dr. Leonard Bones McCoy, da série Jornada nas Estrelas. James Montgomery, ou Jimmy Doohan, foi um ator canadense e ator de voz, mais conhecido por seu papel como Montgomery Scott na série Jornada nas Estrelas. A caracterização de James como engenheiro-chefe escocês da empresa Starship foi um dos elementos mais reconhecíveis na franquia da série e inspirou muitos fãs a prosseguirem carreiras em engenharia e em outros campos técnicos. Ele também fez contribuições nos bastidores, tais como o desenvolvimento inicial das línguas Klingon e Vulcaniana. Antes da série, James serviu nas Forças Armadas Canadenses, na artilharia de campo da 3ª Divisão de Infantaria e como piloto, vendo os combates na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo a invasão da Normandia no dia D, na qual ele foi ferido por tiros. Depois da guerra, ele tinha uma vasta experiência em rádio e televisão, o que o levou ao papel como Montgomery Scott. Após o cancelamento da série original, ele teve dificuldades para encontrar outros papéis. Depois, voltou a interpretar o personagem nas continuações de animação e filmes da série. Fez aparições frequentes em convenções de Jornada nas Estrelas. Ele frequentou a escola secundária, onde se destacou em matemática e ciências. Depois se matriculou no 102º Corpo de Cadetes do Exército Real Canadense em 1938. James foi atingido por 6 tiros disparados por um sentinela canadense nervoso, 4 na perna, 1 no peito e outro no dedo médio direito. A bala em seu peito foi interrompida por uma caixa de cigarros de prata que lhe foi dada pelo seu irmão. Seu dedo médio direito teve que ser amputado, algo que ele esconderia durante toda a sua carreira como ator. Ele também foi rotulado como o piloto mais louco das Forças Aéreas Canadenses. Entre 1950 e 1970, ele participou em várias séries para televisão e filmes, tais como Bonanza, Viagem ao Fundo do Mar e outros. O personagem Scott foi originalmente concebido como regular, mas junto com os outros membros do elenco Spock e Dr. McCoy, o personagem de James foi elevado em importância para liderar ao lado do capitão James T. Kirk. Quando a franquia da série foi revivida, James reprisou seu papel de Scott em 7 filmes da série e fez uma aparição no filme Jornada nas Estrelas, The Next Generation. Muitos fãs disseram a James ao longo dos anos que foi ele quem os inspirou a escolher a engenharia como profissão. O astronauta Neil Armstrong, que era engenheiro antes de participar do programa Apollo da NASA, disse pessoalmente a ele no palco na sua última aparição pública em 2004, de um velho engenheiro a outro,
Obrigado, companheiro. Em uma entrevista, James relatou a história de um jovem fã que estava pensando em suicidar-se. Ele o convenceu a comparecer à sua próxima convenção e mais tarde soube que seu encorajamento e palavras gentis não só lhe tinham salvado a vida, como também o inspirou a voltar para a escola e se tornar engenheiro eletrônico. Ele recebeu a sua estrela na calçada da fama em Hollywood. No final da sua vida, James sofria de demência ou mal de Alzheimer. Ele nasceu no dia 3 de março de 1920 em Vancouver, British Columbia, no Canadá. Tinha 1,80 m de altura. Faleceu no dia 20 de julho de 2005, aos 85 anos. A causa da sua morte foi fibrose pulmonar. Ele foi cremado e uma parte de suas cinzas foi lançada em órbita ao redor da Terra. James casou 3 vezes e teve 7 filhos. Ele foi ativo de 1952 a 2005. James Durham estará sempre em nossos corações, como o nosso saudoso e eterno engenheiro-chefe da nave USS Enterprise, da série Jornada nas Estrelas. Nichelle Nichols, nascida Grace Nichols, é uma atriz e cantora estadunidense. Seu papel de maior destaque foi como a Tenente Uhura em Jornada nas Estrelas e nos longa-metragens para o cinema relacionados à série, nos quais a personagem foi promovida a capitão de fragata. Antes de começar sua carreira de atriz, Nichelle cantava com Duke Ellington e Lionel Hampton. No papel da Tenente Uhura, a atriz participou do primeiro beijo interracial da televisão norte-americana, com o ator canadense William Shatner, atuando como o capitão James T. Kirk, no episódio Enteados de Platão, de 1968. O seu papel de Tenente Uhura representou um marco histórico para a sociedade americana. A presença de uma mulher negra na ponte de comando e com patente de tenente representou uma possibilidade de futuro desenvolvimento para toda uma geração de jovens negros que viviam uma luta por direitos civis. A famosa atriz, comediante, cantora e apresentadora Whoopi Goldberg declarou que viu a Tenente Uhura na televisão e correu para contar para sua mãe dizendo: "Eu acabei de ver uma mulher negra na televisão e ela não é nenhuma empregada." O próprio Martin Luther King Jr. pediu a Nichelle para não sair do seriado, pois era uma inspiração para a juventude negra. Mais tarde, a NASA utilizou Nichelle para uma campanha de incentivo a jovens negros para ingresso no programa espacial. Em sua autobiografia, Nichelle declarou que estava romanticamente envolvida com o criador de Jornada nas Estrelas, Gene Roddenberry, durante vários anos na década de 1960. Ela disse que o caso terminou bem antes da série começar, quando ela e Roddenberry perceberam que ele estava apaixonado por Majel Hilder, que coincidentemente era conhecida de Nichelle. Quando a saúde de Roddenberry se desvaneceu, ela coescreveu uma música para ele, intitulada Jenny, que ela cantou em seu funeral. Em 29 de fevereiro de 2012, Nichelle se encontrou com o presidente Obama no escritório oval da Casa Branca. Ela mais tarde tuitou sobre a reunião. Meses atrás, o presidente Obama teria dito que ele tinha uma queda por mim quando ele era mais jovem. Eu perguntei sobre isso e ele confirmou orgulhosamente. O presidente Obama também confirmou para mim que ele era definitivamente um tracker. Ela disse: "Fiquei maravilhada com toda esta história." Em 4 de junho de 2015, a atriz, aos 82 anos, sofreu um derrame leve em sua casa em Los Angeles e foi internada em um hospital da região. Os médicos estavam realizando testes para determinar a gravidade do acidente vascular cerebral.
4 dias depois, a atriz, ainda hospitalizada, estava se sentindo muito melhor, permanecendo alegre e alerta, e lendo as mensagens de muitos fãs em sua página no Facebook. No momento, ela se encontra bem. Nittedale nasceu em 28 de dezembro de 1932 em Robbins, Illinois, Estados Unidos. Ela completou 84 anos em 2016. Nittedale Nichols tem 1,65 m de altura. Ela foi casada 2 vezes e tem um filho. Está solteira desde 1972, quando se divorciou do segundo marido. Atualmente, ela mora em Woodland Hills, Califórnia, Estados Unidos. Ela está ativa desde 1959 ao presente ano 2017. Nittedale Nichols, um grande exemplo de mulher, uma lenda viva, viva e eterna. Ela estará sempre em nossos corações, como a linda, charmosa e maravilhosa Tenente Nayora Yura, da série Jornada nas Estrelas. George Rossato Takei é um ator, diretor, autor e ativista americano de ascendência japonesa. Ele é mais conhecido por seu papel como Hikaru Sulu, tenente timoneiro da USS Enterprise, na série de televisão Jornada nas Estrelas. A mídia social trouxe-lhe nova atenção a partir de fevereiro de 2017. Sua página no Facebook passou a ter mais de 10 milhões de likes, desde que ele iniciou em 2011. Ele frequentemente compartilha fotos com comentários humorísticos originais. George é um defensor dos direitos LGBT e é ativo na política estadual e local. Ele ganhou vários prêmios e elogios por seu trabalho sobre direitos humanos e relações entre Japão e Estados Unidos, incluindo o seu trabalho com o Museu Nacional Americano-Japonês. George Takei tinha uma tia e um primo ainda garoto que moravam em Hiroshima. Eles foram mortos durante um bombardeio atômico que destruiu a cidade. Em suas próprias palavras, Takei disse: "Minha tia e meu primo foram encontrados queimados em uma vala em Hiroshima." Ele frequentou a Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde recebeu um bacharelado em artes teatrais em 1960 e mestrado na mesma área em 1964. Ele começou sua carreira em Hollywood no final dos anos de 1950, dublando personagens como o monstro japonês Godzilla. Em 1965, o produtor Gene Roddenberry o lançou como o Tenente Sulu, no segundo piloto da série e eventualmente na série para televisão. Depois, ele retomou seu papel nas séries animadas de 1973 a 1974, como também nos primeiros 6 filmes de Jornada nas Estrelas. Hoje, ele frequenta o circuito de convenções de ficção científica em todo o mundo. Em 1986, ele recebeu sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood por seu trabalho na televisão. O asteroide 7307 Takei foi nomeado pela NASA em sua honra. Em outubro de 2005, Takei revelou à revista Frontiers que ele é gay e que teve um relacionamento com seu parceiro Brad Altman por 18 anos. Eles casaram-se em 14 de setembro de 2008. Ele nasceu no dia 20 de abril de 1937 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, e continua residindo no mesmo local. Ele tem 1,73 m de altura. Está ativo desde 1955 ao presente ano 2017. George estará sempre em nossos corações, como o Tenente Sulu, da série Jornada nas Estrelas. Marvin Koenig é um ator, escritor, professor e diretor americano, conhecido por seus papéis como o alferes Pavel Chekhov em Jornada nas Estrelas e Alfred Bester
na série Babylônia 5. Na primeira produção televisiva de Gene Roddenberry, a série de 1963 a 1964 da NBC, The Lieutenant, Marvin desempenhou um papel significativo como sargento John Delvin. Marvin interpretou Pavel Chekhov, navegador da USS Enterprise, na série original, começando na segunda temporada, e em todos os filmes com o elenco original, incluindo Star Trek Generations. Ele foi escolhido para o papel quase imediatamente, principalmente por causa de sua semelhança com o ator e músico britânico David Jones, dos Monkees. Gene Roddenberry esperava que Marvin aumentasse o apelo do programa para os jovens. Ele participou como ator e diretor em várias séries e filmes para televisão. No dia 10 de setembro de 2012, recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Marvin casou-se com Judy Leavitt em 1965. Em 1968, tiveram 2 filhos. O ator Andrew Kennedy, que suicidou-se em 2010, e a filha Danielle Kennedy, que é comediante e escritora. Nesta imagem, Marvin durante o sepultamento do seu filho. Em setembro de 2008, Marvin foi padrinho de casamento de seus amigos, o ator George Takei, que interpretou o Tenente Sulu em Jornada nas Estrelas, como o também ator Brad Altman. Ele nasceu no dia 14 de setembro de 1936 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Tem 1,68 m de altura. Completou 80 anos em 2016. Reside atualmente em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Ele está ativo desde 1962 ao presente ano 2017. Marvin Kennedy estará sempre em nossos corações, como o nosso alferes Pavel Chekhov, da nave USS Enterprise, da série Jornada nas Estrelas. Majel Barrett foi uma atriz e produtora norte-americana. Ela é mais conhecida por seus papéis como a enfermeira Christine Chapel na série original de Jornada nas Estrelas, bem como por ser a voz da maioria das interfaces de computador a bordo ao longo da série. Ela se tornou a segunda esposa do criador e produtor Gene Roddenberry e é considerada a primeira dama da série Jornada nas Estrelas. Eles casaram no Japão em 6 de agosto de 1969, após o cancelamento da série original. Tiveram um filho juntos, Eugene Roddenberry Jr., que nasceu em 1974. Ela nasceu em 23 de fevereiro de 1932 em Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Tinha 1,75 m de altura. Majel faleceu na manhã do dia 18 de dezembro de 2008 em sua casa em Bel Air, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 76 anos de idade. A causa da sua morte foi leucemia. Foi ativa de 1957 a 2008. Um funeral público foi realizado em 4 de janeiro de 2009, em Los Angeles. Mais de 250 pessoas participaram, incluindo os atores da série Nichelle Nichols, George Takei e Marvin Kennedy. Depois que Gene Roddenberry morreu em 1991, sua esposa encomendou à empresa Celestis Memorial Space Flights, que é especializada em voos espaciais comemorativos, que lançasse uma parte de suas cinzas ao espaço em 1997. Em 26 de janeiro de 2009, a Celestis Memorial programou lançar as cinzas de Gene Roddenberry e sua esposa Majel ao espaço no ano seguinte, em 2010, mas o lançamento foi adiado. Os restos cremados do casal serão selados em cápsulas especialmente feitas para suportar viagens espaciais. Uma nave espacial será lançada por foguete que levará as cápsulas junto com os tributos digitados dos fãs. A nave espacial
está planejada para ser lançada em 2018. Major estará sempre em nossos corações, como a nossa saudosa e eterna tenente enfermeira Christine Chapel, da nave USS Enterprise, da série Jornada nas Estrelas. Grace Lee Whitney foi uma atriz e cantora americana. Era conhecida por seu papel como Janice Rand na série de televisão original Jornada nas Estrelas, seus filmes subsequentes e séries para televisão. Começou sua carreira ainda garota aos 14 anos como cantora na rádio WJR de Detroit. Gene Roddenberry a convidou para interpretar Janice Rand, que era assistente pessoal do capitão James T. Kirk. Ela apareceu em 8 dos primeiros 13 episódios. Depois, foi liberada do seu contrato. Na realidade, ela alegou que quando estava ainda cumprindo seu contrato, foi sexualmente assediada por um executivo associado da série. Mais tarde, em uma entrevista pública, ela declarou que Leonard Nimoy tinha sido sua principal fonte de apoio durante este tempo. Ela entrou em mais detalhes sobre o assédio em seu livro, The Longest Trek, mas se recusou a nomear o executivo, dizendo no livro: "Esta é a minha história, não a dele." Ela contou ainda que teve que ter um romance com o Capitão Kirk, interpretado por William Shatner, para que o programa tivesse sua audiência aumentada. E Shelley não poderia porque era uma das personagens mais importantes. Uma das louras tinha que ir, a outra estava noiva do chefe. Então, adivinha quem foi? Eu quase me matei, eu bebi. É isso que fazemos. Bebemos para nos livrar da dor. Eu estava muito louca. Meu Deus, era muito amargo. Grace retornou à franquia da série na década de 1970, depois que o ator e colega DeForest Kelley a viu desempregada, e disse que nas convenções os fãs estavam pedindo para ela voltar. Ela voltou a seu papel em 1979 e participou em vários episódios até o ano de 1991. 5 anos depois, para comemorar o 30º aniversário da franquia, ela retornou no episódio de 1996, Star Trek Voyager Flashback. Grace teve 2 filhos, Scott e Jonathan DeWitt. Ela mudou-se para Coarse Gold, Califórnia, em 1993, para estar perto de Jonathan. Ela era uma alcoólatra em recuperação. Passou os últimos 35 anos de sua vida resistindo ao vício e ajudando outras pessoas com problemas de dependência. Seu filho Jonathan disse que sua mãe queria ser mais conhecida e lembrada como uma sobrevivente ao vício do que como um membro do elenco de Jornada nas Estrelas. Nesta imagem, o filho Scott DeWitt. Nesta, seu filho Jonathan DeWitt. Ela nasceu no dia 1º de abril de 1930. Tinha 1,73 m de altura. Casada 2 vezes e ativa desde o ano de 1947 a 2007. Ela faleceu no dia 1º de maio de 2015 de causas não reveladas em sua casa em Coarse Gold, Califórnia, Estados Unidos, aos 85 anos de idade. Ela foi cremada e suas cinzas dadas à família. Nestas imagens, vemos o antes e o depois da atriz Grace Lee. Grace Lee estará sempre em nossos corações, como a nossa saudosa, linda e eterna assistente Janice Rand, da nave USS Enterprise, da série Jornada nas Estrelas. Deixo aqui a minha homenagem a todos estes maravilhosos artistas e atores que nos fazem lembrar de uma infância pura, inocente e sonhadora, junto aos amigos, irmãos e nossos pais. Tempos idos, onde existia muito carinho, esperança e o amor reinava em nossos lares, abençoados sempre por nosso Pai maior, por Deus.